E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Brasil perdeu do Peru nesta terça-feira, completando uma data FIFA não muito feliz para a equipe do Tite, com um empate contra a Colômbia e uma derrota contra o Peru. Que nem foi uma derrota muito justa, na verdade, mas também o futebolzinho, o jogo em si foi muito ruim, né, no geral. Então, o Brasil talvez até tenha jogado um pouco melhor que o Peru, mas não quer dizer nada, né? Mas o que chamou a atenção desse jogo, além da falta de qualidade, a falta de empolgação e do horário ruim, né? O jogo começou à meia-noite, horário aqui do Brasil, o jogo foi em Los Angeles, né? Tem um fuso horário aí de 4 horas em relação a Brasília. Que o campo todo estava caracterizado ainda com as marcações de futebol americano. O jogo foi no Memorial Coliseum de Los Angeles, o estádio do Los Angeles Rams e do USC Trojans, né, o time da Universidade do Sul da Califórnia, e estava com as marcações dos Trojans, né, com as marcações de futebol americano universitário. Então fica parecendo até aquele jogo meio mambembe, as pessoas até viram um pouco de piada ali nas redes sociais, no Twitter, principalmente falando que foi touchdown do Peru, aquelas coisas assim, né? Mas o que chama a atenção, na verdade, é a falta de cuidado da CBF com a seleção brasileira fora do campo. Tá? Dentro do campo a gente já sabe, e a gente discute muito isso, né? Porque o Dunga isso, o Tite aquilo, o Edu Gaspar, o Silvinho, sei lá mais quem, o Kleber, lá o auxiliar, porque o Neymar vem, o Neymar vai. A gente discute muito a seleção dentro de campo e merece mesmo, precisa discutir muito a seleção, uma seleção que com o Tite melhorou muito no primeiro momento, mas desde a Copa do Mundo não decola. Teve alguns momentos melhorzinhos aí na Copa América, ganhou tudo, mas aí mostrou que um time meio estagnado. Mas não vou discutir dentro de campo. A questão para mim, nesse caso, é fora de campo. Como a CBF trata muito mal a seleção brasileira. E parece que ela não sabe o que a seleção brasileira representa. A seleção brasileira, por mais bode que você tenha da seleção brasileira, se você está na turma que tem bode com a seleção brasileira, mas não dá para ignorar um fato. A seleção brasileira é um dos maiores times de futebol do mundo, uma das maiores marcas de futebol do mundo, aí contando clubes e seleções. A camisa da seleção brasileira é uma das camisas mais reconhecíveis do futebol mundial. Tá? Quando a Nike decidiu patrocinar a seleção brasileira, foi pouco depois da Copa de 98. O motivo dela escolher a seleção brasileira é porque a Nike não trabalhava no futebol na época, ela trabalhava só nos Estados Unidos, e nas modalidades dos americanos. Eles decidiram entrar no futebol pela seleção brasileira porque eles identificaram na seleção brasileira o maior time de futebol do mundo. Então era o time em que uma entrada da Nike mais teria impacto mundial. O mundo inteiro perceberia que a Nike entrou no futebol. A Nike passou a ser uma marca esportiva, né? E por isso que a Nike vai para a seleção brasileira. Então, talvez, é bem possível que esse status de o maior time do mundo, a maior marca do futebol mundial já não seja mais assim, porque o futebol de clubes cresceu muito, né? Então hoje Barcelona, Real Madrid, Manchester United são marcas globais. Messi e Cristiano Ronaldo como jogadores são marcas globais que levam também as marcas de seus clubes, né? No caso do Cristiano Ronaldo agora Juventus, né? Real Madrid e Barcelona aí de Messi e Cristiano Ronaldo já tinham esse impacto. Então não dá para dizer que a seleção brasileira hoje seja a maior marca, mas ela está entre as maiores marcas. Se você for fazer uma lista de 10 ou 5 principais marcas do futebol mundial, do esporte mundial, a camisa da seleção brasileira está lá. E você pode até achar que não, mas está. Em muito lugar que você vai, a camisa da seleção brasileira é identificada, as pessoas sabem o que se trata aquilo, elas veem valor naquilo, aquilo carrega, não é só uma camisa de um time de futebol, aquilo carrega tudo uma ideia de quem gosta de futebol, gosta de um futebol bonito, bem jogado, vai lembrar de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo, dependendo da idade vai lembrar de Pelé, de Zico, de Sócrates. Então assim, carrega muita coisa, carrega muita história essa camisa da seleção brasileira. Aqui no Brasil acabou tendo um viés político, mas não vamos entrar, né, nesse lado da discussão ali, porque, sabe, não vale a pena, né? Mas então,
A CBF tem que identificar isso e tem que trabalhar isso, né? A CBF ela tem que enobrecer mais a seleção. E o que acontece é justamente o contrário. A seleção é um produto extremamente descartável, né? A presença da seleção é uma coisa extremamente descartável, né? Então envolve a seleção a CBF terceirizou para empresas de evento o Brasil Global Tour, né? Que fica ali na placa, nos amistosos da seleção, o turnê mundial global da seleção brasileira. Mas isso daí significa o quê? Significa ficar fazendo amistosos nos Estados Unidos contra as seleções latino-americanas que o Brasil está cansado de enfrentar. Então assim, Brasil e Peru, foi bonita a festa da seleção peruana, da torcida peruana, os peruanos levaram muito a sério esse jogo, até como uma eventual revanche ali da final da Copa América. Brasil e Colômbia foi até um jogo pegado, porque Brasil e Colômbia tem sido jogos pegados nos últimos tempos, por causa de alguma rivalidade que se criou não só entre os países nem tanto, mas entre aquele grupo de jogadores ali, tanto de Brasil quanto de Colômbia, virou uma questão ali, daí se enfrentaram em Copa América, se enfrentaram em eliminatória de Copa do Mundo, na Copa de 2014, o Neymar se machucou no jogo contra a Colômbia, então ficou ali, mas Brasil e Colômbia se enfrentam toda hora, né, e vira uma coisa descartável. Então jogar com o Brasil é uma coisa meio comum. O Brasil deveria valorizar mais isso, deveria não só escolher adversários mais fortes, porque tecnicamente é importante para o Brasil medir sua força, é importante para o Tite perceber o estágio da seleção brasileira enfrentando seleções mais fortes. Enquanto isso, Holanda, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha estão lá se pegando na Liga das Nações da Europa, estão se pegando sei lá o que. Isso atrapalha muito a seleção brasileira porque congestionou o calendário de seleções da Europa. Mas antes da Copa América, o Peru conseguiu fazer amistoso com a seleção europeia. Se fizer um esforço, um ou outro você consegue arranjar. Não vai ter tanto assim, mas um ou outro você arranja. Além disso, ir para a Europa e ficar fazendo amistosos em estádios secundários de Londres, no estádio do Fulham, ou então em Derby, no interior da Inglaterra, e daí o estádio às vezes nem lota. Isso é tratar a seleção brasileira como uma coisa pequena, como uma coisa menor. E daí você faz um jogo que até tinha um bom público, mas você faz um jogo em Los Angeles com marcação de futebol americano. Quer dizer, a seleção brasileira virou uma coisa muito banal, né? E daí não é de se estranhar que o público brasileiro trate ela como algo banal. Por isso que o público brasileiro, qualquer coisa. Não há todo um investimento em imagem na seleção brasileira e de se tratar melhor os eventos em que reúne a seleção brasileira, porque apesar do mau momento do Brasil já ter vivido momentos melhores que o atual, a seleção brasileira ainda, para muita gente, historicamente o Brasil ainda é o maior país do mundo do futebol, pelo menos na criação de jogadores. E a seleção mais vitoriosa do futebol mundial. Então juntar a seleção brasileira, juntar jogadores que alguns estão em alguns dos melhores times do mundo, você pegar um jogador do Liverpool, do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona, sei lá onde, e monta uma seleção, é uma coisa que deveria ter um impacto. Todo mundo falou, a seleção brasileira vai jogar, eu quero saber o que aconteceu. Não precisa todo mundo ver o jogo, mas é uma coisa que deveria chamar a atenção. Como chama a atenção? Quando o Real Madrid joga, quando o Barcelona joga, e mesmo que quando joguinhos banais de campeonato espanhol, né? Então a CBF deveria ter um trabalho muito mais carinhoso com a seleção brasileira, que é o ganha-pão principal da CBF, né? A principal fonte de renda da CBF é a seleção brasileira. A CBF terceirizou para uma empresa e vi que essa coisa aí, e com a gente até tem até desconfiança de que por contrato o Brasil tem que apresentar time de certa forma, entendeu? Então, quer dizer, tratar a seleção brasileira como uma coisa qualquer ali, como um produto que você vende ali, e nem está vendendo num mercado mais novo, você está vendendo num mercado qualquer ali, como sendo atacado, a preço de banana, e assim, você não está tratando algo como uma coisa especial. E a seleção brasileira deveria ser tratada um pouco assim, né? Deveria, por exemplo, voltar mais ao Brasil, jogar mais no Brasil, já que os seus jogadores não são brasileiros, de clubes brasileiros, joga mais no Brasil. Porque no final das contas, para fazer alguns amistosos, como o amistoso que já teve no interior da Inglaterra, no estádio pequeno da Inglaterra, ou sei lá onde, com 15, 20 mil pessoas, faz um jogo no Castelão com 55 mil, lá em Fortaleza, faz jogo no Maracanã, faz jogo em Brasília com 60 mil, né? Então, assim, poderia chamar mais atenção. E não estou nem falando daqueles amistosos pré-Copa América, não, mas traz uma seleção grande para cá.
traz uma seleção diferente. Mas já pensou, a oportunidade de alguma seleção grande da Europa vir ao Brasil jogar no Maracanã, você acha que eles não iam gostar, não iam achar interessante? O Maracanã tem um nome internacional ali, tem um peso. Trazer uma seleção para jogar no Maracanã, isso é legal. E daí você consegue lotar o estádio, cobra um ingresso de um preço mais decente, assim, que você consiga movimentar muita gente, fazer muita gente ir ao estádio, lotar o estádio, fazer uma festa mais popular, aproximar a seleção do seu público. E tratar aquele evento, nossa, é um negócio especial, a seleção brasileira vem pra cá, né? Então durante 15 dias as pessoas já ficam ansiosas pela chegada da seleção, vai vir a Alemanha junto, vai vir a Holanda, nossa, o Van Dijk vai vir também, sabe? Faz algo especial. A seleção brasileira, ela deveria ser tratada assim, ela tem força pra isso, não é pra ficar jogando com marcação de futebol americano, ficar jogando pela 28ª vez com o Peru nos últimos 3 anos, ou com a Colômbia, ficar jogando aí em campo neutro do sei lá onde, ficar jogando em estádiozinho. Não, a seleção brasileira, ela tem que se impor também como uma grande marca e exigir ser tratada como tal. Mas para isso ela precisa se dar o respeito. E a CBF parece não estar se portando com isso, né? Mas é isso, então, se vocês concordam ou discordam, escreva aqui o que vocês acham aqui nos comentários, dá o joinha se gostaram, dá o se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho, tá bom? Um abraço e até mais.